Mesmo antes que eu peça, Pai, tu conheces as minhas necessidades. Mesmo antes de erguer meus olhos e os meus pensamentos a ti, tu não só conheces as minhas necessidades, como também é de teu agrado me dar o reino. Eu me volto para ti agora, não para falar de minhas necessidades, mas para receber o cumprimento delas. Eu venho a ti agora, não buscando coisas, não buscando pessoas, mas buscando tua graça, tua bênção, o presente que tu mesmo és. Praticando a presença. Guia para despertar a consciência do poder de Deus na vida diária. Joel S. Goldsmith. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Salmo 127. A iluminação dispersa todos os laços materiais e une os homens com cadeias douradas de entendimento espiritual. Ela só reconhece a liderança de Cristo, desconhece qualquer ritual além do amor divino, impessoal e universal. Não tem outro culto que não a chama interior, que fulgura eternamente no santuário do Espírito. Essa união é o estado livre de fraternidade espiritual. A única limitação é a disciplina. Conhecemos, portanto, a liberdade sem licenciosidade. Somos um universo sem limites físicos, um serviço a Deus sem cerimônia ou credo. O iluminado caminha sem medo, pela graça, o caminho infinito. Somente os que já viveram momentos calmos de reflexão interior ou foram marcados por frustrações, insucessos ou desarmonias e se sentiram levados a refletir longa e seriamente sobre por que a vida deixa tanto a desejar, irão escolher este livro para ler. Aqui está a minha experiência, e por ela ter me levado a escrever este livro, apenas aqueles que viveram algo semelhante e foram provocados pela mesma questão vão se interessar em ler mais para descobrir o que eu descobri e como isso me beneficiou. Muitas vezes tive motivos para ficar insatisfeito com o modo de vida que eu levava, a ponto de pensar e refletir silenciosamente sobre a possibilidade de encontrar uma saída. Longos períodos de sucesso e felicidade, seguidos de insatisfação e infelicidade, levaram-me a períodos cada vez mais longos e frequentes de introspecção, reflexão e contemplação da vida e do que ela significa. Numa dessas experiências, não posso afirmar que ouvi uma voz, mas tive a nítida impressão de que algo me dizia: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Devo admitir que essa foi uma experiência surpreendente, porque até então eu não estava totalmente familiarizado com a Bíblia. Ela não havia sido uma companheira diária, mas somente uma leitura ocasional. Com o passar do tempo, outros pensamentos dessa natureza foram surgindo e comecei a perceber que nas Escrituras aprendemos: não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, no sossego e na confiança está a vossa força. À medida que as passagens se desdobravam e se revelavam, fui levado à maior de todas as experiências na qual o grande Mestre Jesus Cristo ensina que, se permanecermos na palavra e deixarmos a palavra permanecer em nós, daremos frutos abundantemente, e que, na verdade, o prazer de Deus é que prosperemos e frutifiquemos, mas, para isso, devemos lembrar sempre o que a Bíblia nos diz. Habite em mim, que eu habitarei em você. Habite no Verbo e deixe o Verbo habitar em você. Habite em Deus. Viva, se mova e tenha o seu ser em Deus. Busque-o enquanto pode ser encontrado.
Aos poucos me dei conta de que as Escrituras revelam ao mundo que o homem cujo fôlego está nas narinas, o homem separado e apartado de Deus, não tem nenhum valor, pois ele não é nada. Comecei a entender por que Jesus Cristo disse: eu por mim mesmo não posso fazer nada, de mim mesmo não sou nada. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. Entendi São Paulo quando disse: eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. E então compreendi o que faltava em minha vida. Estava vivendo uma vida corriqueira. Tudo o que Deus significava para mim era uma leitura ocasional da Bíblia e uma visita esporádica à igreja. Então percebi que o princípio da vida, o segredo de uma vida feliz, estava em deixar Deus fazer parte da minha consciência, o que Paulo descreve como orar sem cessar. A princípio você pode não entender porque orar sem cessar ou pensar em Deus tem algo a ver com ser feliz, ser bem-sucedido ou ser saudável. Talvez você nem sequer perceba qual a ligação que Deus tem com os assuntos mundanos. Isso você só descobrirá através de sua própria experiência, porque independentemente de qualquer testemunho que eu possa lhe dar sobre o que aconteceu na minha vida ou na de milhares de pessoas a quem transmiti esse ensinamento, somente a sua própria experiência o convencerá. Você está lendo este livro por ter sido atraído irresistivelmente para Deus. Há uma compulsão interna para encontrar o que falta em sua vida, aquilo que lhe devolverá seu estado original de harmonia, alegria e paz. O fato de você ter lido até aqui é uma indicação de que isso é o que você está procurando. É o sinal de que você está clamando por plenitude. A partir de agora, sua mente vai se voltar para Deus cada vez mais, até que um dia, mais cedo ou mais tarde, ficará evidente que sua vida só será completa quando vivida em Deus e quando Deus nela vive. Nunca mais você se sentirá separado de Deus, porque nunca mais conseguirá ficar por muito tempo sem trazê-lo para a sua consciência e, de certa maneira, sem nele habitar. Pense por um momento no que acontece na mente da pessoa que acorda de manhã e percebe: sem Deus eu não sou nada. Com Deus, todos os poderes de harmonia se unem em mim para se expressar. Ou quem medita sobre alguma passagem bíblica como esta: ele cumprirá o que for me dado a fazer. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subo ao céu, tu estás lá. Se faço a minha cama no inferno, eis que tu ali estás também. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Imagine o que significa para um executivo saindo do escritório ou para uma mãe mandando os filhos para a escola saber que eles não estão sozinhos onde quer que estejam. O Espírito de Deus está com eles e onde o Espírito de Deus está, a liberdade também está. Nunca mais se sentirão sós. Nunca mais pensarão que suas vidas dependem inteiramente do que fazem ou do bem e do mal que os outros possam lhes causar. Lembrarão sempre que Deus está mais perto que a respiração, mais perto que as mãos ou os pés. Há uma presença que vai à frente para planear os lugares tortuosos, uma presença e um poder que lhes preparam o lugar. Jamais estarão separados do Espírito de Deus, enquanto o Espírito de Deus for mantido vivo dentro deles. Você descobrirá que não importa o lugar em que ore, seja em montanhas sagradas, nos grandes templos de Jerusalém ou em qualquer lugar especial. A verdade é que solo sagrado é o exato lugar onde você está, toda vez que contemplar a presença e o poder de Deus dentro de você. Isso não significa que não possa continuar a frequentar a igreja ou o templo de sua escolha.
Este livro não pretende tirá-lo do lugar em que você desfruta da companhia daqueles que professam a mesma fé que você, nem tem a intenção de lhe sugerir um novo local. A finalidade deste livro é revelar o reino de Deus, mostrar onde ele está e como alcançá-lo. O mestre disse: o reino de Deus não está nem aqui nem acolá, mas dentro de vós. Você aprenderá através deste livro que o reino de Deus se estabelece no momento em que se começa a contemplar a presença e o poder de Deus dentro de nós. Deus é. Disso você pode ter certeza. Contudo, isso só se torna verdade na sua vida à medida que você contempla, medita e mantém sua mente firme em Deus, vivendo, agindo em Deus, compreendendo conscientemente que Ele nunca o deixará, nem o desamparará. A graça de Deus lhe basta, mas ela só tem efeito na sua vida se você a contemplar. Se você vive conscientemente na compreensão de Deus e deixa esse conhecimento habitar sua mente e seu coração, você nunca está só. O lugar em que você está é solo sagrado, pois Deus está sempre com você, o acompanhando e amparando. Toda pessoa insatisfeita, carente e frustrada, algum dia irá em busca do elo perdido para que sua vida seja harmoniosa. Descobrirá a prática da presença de Deus de maneira consciente, habitando em alguma grande verdade central das Escrituras, sejam elas cristãs, hebraicas, hinduístas, budistas, taoístas, muçulmanas. A palavra de Deus foi dada ao homem através de seres iluminados, santos, sábios, videntes, profetas. Precisamos dela, não importa em que idioma, para ter contato com a verdade. Viajo há quase 50 anos e encontro paz, alegria e companheirismo em todos os lugares. Acredito que a razão de eu desfrutar de tão boas experiências em todo o mundo seja porque carrego comigo a grande verdade dada a nós pelo Mestre. Não chamai nenhum homem de vosso Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, que estais nos céus. Essa verdade é o meu passaporte. O abre-te sésamo para a liberdade e alegria em todos os países, pois onde quer que eu vá conscientemente, lembro-me de que Deus é o Pai, o princípio criador, a vida de todos com quem entro em contato. Ninguém pode mudar o fato de que qualquer que seja o nome, a nacionalidade, a raça ou o credo, existe somente um Deus, um Pai, e somos todos filhos do único Pai. Mas essa verdade serve apenas àqueles que conscientemente dela se lembram, nela acreditam e confiam. Ao longo de minha vida conheci a abundância e a escassez. Sempre que houve falta de qualquer tipo, plenitude, harmonia, saúde, tudo me foi restaurado, através da compreensão de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um alimento tenho para comer que vós não conheceis. Você já se perguntou o que o Mestre quis dizer com essas palavras? Passei semanas, meses e até anos meditando sobre elas, até que entendi o seu significado. Compreendi que ele estava falando sobre uma substância interior, não que o pão não fosse alimento para ele, mas se tivesse coisas mais importantes a fazer, ele se sustentava com outro tipo de pão. Após os anos que passei neste trabalho, posso afirmar que a carne, a água, o vinho e o pão da vida, todas essas coisas se tornam uma experiência concreta exclusivamente através da comunhão interior. Elas não podem ser trazidas do exterior para o interior. Nem mesmo a leitura das Escrituras fará isso por você. Somente saboreando a verdade da Bíblia e a interiorizando em meditação, será possível transformar as palavras comuns em palavras de vida, o pão, a carne, o vinho e a água da vida. A verdade espiritual da Bíblia só tem poder
quando é trazida para a consciência e nela mantida viva. Não sou eu quem diz isso. Os mestres nos disseram que devemos ficar em paz, mantendo nossa mente firme em Deus, e que se habitarmos na palavra de Deus e deixarmos que ela habite em nós, daremos frutos abundantemente. A palavra de Deus em forma de água, pão, vinho e carne é o alimento necessário ao fruto, que se apresentará externamente como saúde, harmonia e plenitude. O pão da vida, a carne, o vinho, a água são formados dentro de nós, através da contemplação de Deus, das coisas de Deus e da palavra de Deus. São formados pela comunhão com o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Hoje, poucas pessoas conseguem passar horas se dedicando à literatura espiritual ou em comunhão interior. Porém, o desejo sincero de conhecer a Deus garantirá o sucesso no caminho espiritual. A mensagem deste livro não é pessoal, é a sabedoria antiga de que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que reviver na sua consciência. Isto é, cada palavra e pensamento de Deus guardados dentro de si. Vivamos de acordo com isso. Quando tentamos viver sem Deus, usamos apenas as armas deste mundo. No entanto, quando trazemos a sabedoria antiga para a consciência e a deixamos habitar em nós, nos revestimos com a armadura espiritual, e a única espada de que precisamos é a espada do Espírito, que é toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim aprendi e assim me esforço para passar a você. Mantenha a palavra de Deus viva em sua mente, em seu pensamento, em sua experiência, e nunca experimentará falta ou limitação. Acredite conscientemente na verdade de que nenhum homem na terra é seu pai. Há apenas um pai, o princípio criador de toda a humanidade, cujo amor compreendido permeia todos os homens e mulheres deste mundo. Quando a palavra de Deus é mantida viva na consciência, praticamos os princípios da vida espiritual. Neste livro, você encontrará a exposição desses princípios e verá que às vezes me refiro a eles como a letra da verdade. Em si, isso não é suficiente, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Este livro, juntamente com a arte da meditação e vivendo o caminho infinito, revela tudo o que aconteceu comigo em minha jornada espiritual, não só comigo, mas com todos aqueles que percorreram esse caminho particular, como meus alunos ou de qualquer outro mestre espiritual. O segredo do mestre não foi revelado somente a mim. É uma sabedoria antiga, vivida muitas vezes por muitos homens. Mesmo sendo praticada ao longo de todos os séculos, essa forma de vida se perdeu, exceto para aqueles poucos que vivem a vida mística. Os problemas do mundo levam os homens a procurar aquilo que pode restaurar os anos perdidos dos gafanhotos, estabelecendo a paz na terra e a boa vontade entre os homens. Eu encontrei e neste livro você também encontrará. Capítulo 1. Consciência espiritual. O segredo de uma vida harmoniosa é o desenvolvimento da consciência espiritual. Nessa consciência, medo e ansiedade desaparecem e a vida se torna significativa, tendo a plenitude como tônica. O grau de consciência espiritual é tanto maior quanto mais abandonamos a nossa dependência do mundo externo e colocamos nossa fé e confiança em algo maior que nós mesmos, no invisível infinito, que pode superar todo e qualquer obstáculo. Em outras palavras, a conscientização da graça de Deus. O que vai nos ajudar a atingir essa consciência espiritual é uma prática que pode ser realizada durante todo o dia, todas as vezes que o mundo nos bombardear com solicitações de uma coisa ou outra.
Para cada uma dessas demandas insistentes, temos a nossa resposta. Não, não. Isso não é o que eu preciso ou quero. Tua graça é minha suficiência. Nada mais, nem dinheiro, nem fama, só a tua graça. Vamos nos ater a isso firmemente. Aparentemente, precisamos de meios de transporte, aluguel, vestimentas, moradia, saúde, mas vamos reconhecer firmemente que a nossa única necessidade é a graça de Deus. Nosso trabalho pode exigir maior força, maior conhecimento ou maior capacidade do que parecemos possuir, ou podem haver maiores exigências feitas sobre nosso bolso do que podemos atender. Em vez de aceitar essa aparente falta, lembremo-nos destas palavras. Ele cumpre o que é nomeado para mim. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Ou alguma outra passagem bíblica de mesmo teor. Aos olhos humanos, pode ser que haja demandas físicas, mentais, morais ou financeiras, maiores do que a nossa capacidade de cumpri-las. Mas, no momento em que nos voltamos para Deus, que está dentro de nós, reconhecendo que Ele cumpre o que é dado que façamos, Ele aperfeiçoa o que concerne a nós. Um peso cai de nossos ombros e o sentido de responsabilidade pessoal acaba. De repente, nos é dada a capacidade necessária que descobrimos não ser nossa de maneira alguma. É a capacidade de Deus sendo expressa através de nós. De nossa fraqueza vem a força, não a nossa força, mas a força dele, que nos permite executar qualquer obra. Se precisarmos de descanso, nos voltamos para as Escrituras e encontramos: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma das passagens mais reconfortantes nas Escrituras é: A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Se nos concentrássemos nessa declaração por um mês, um mundo totalmente novo se abriria para nós. Conhecemos o tipo de paz que o mundo nos dá, mas essa não é a paz que precisamos. Acreditamos que teríamos paz se tivéssemos suprimento suficiente, saúde e a companhia certa. Isso pode ser verdade, mas a posse de todas essas coisas não garante que não seremos perturbados por alguma outra necessidade. Enquanto procurarmos pela paz nas pessoas e nas situações, não encontraremos satisfação ou paz duradoura. A minha paz. Não como o mundo a dá, mas a minha paz. Minha paz é o espírito suave que transborda dentro de nós e não tem nada a ver com as coisas do dia a dia, embora no final das contas resolva todas elas. A fé no invisível infinito aprofunda-se e aumenta à medida que aprendemos a confiar conscientemente no fato de que ele cumprirá o que nos é dado fazer. O infinito invisível faz o que nos é dado fazer no mundo visível, cumprindo o que concerne a nós. A graça invisível nos basta em todas as coisas, enquanto a presença invisível vai à nossa frente, aplanando os lugares tortuosos. Aos poucos, quando repetidamente a tentação vem dizer: eu preciso, eu quero, eu não tenho o bastante, eu sou insuficiente, lembremos que nossa suficiência está no invisível infinito. Essa prática aprofunda a consciência espiritual. Irmão Lawrence se referia a isso como praticar a presença de Deus. Os hebreus chamavam de manter a mente firme em Deus e reconhecê-lo em todos os caminhos. Jesus dizia: habitar na palavra. É uma prática que basicamente nos leva à total confiança no invisível infinito, que por sua vez traz o visível para a nossa consciência, sempre que necessário. A vivência material acredita nas formas de bem do mundo, enquanto que a vivência espiritual usa tudo o que está no mundo, aprecia a forma
mas deposita sua confiança na substância, da qual esse bem é feito, ou naquilo que o criou, ou seja, o invisível. Toda revelação espiritual mostra que a substância deste universo está em nós. Nossa consciência é a substância do nosso mundo. Portanto, nas palavras do Mestre, destrói este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Se algo no mundo do efeito, no mundo exterior, é destruído, em um curto período de tempo pode ser reconstruído, restabelecido. Grandes civilizações foram destruídas e outras tomaram seu lugar. Tudo que foi construído pode ser reconstruído, porque tudo que existe no reino exterior só existe como atividade da consciência. Se perdermos nossa casa, nossa fortuna ou nossa família, podemos estar certos de que a consciência que as construiu poderá reconstruí-las. A compreensão do invisível como substância de toda forma é vital para a obtenção da consciência espiritual, e à medida que essa compreensão aumenta, a confiança no infinito invisível cresce, e no nosso amor, ódio ou medo daquilo que é exterior diminui. Vemos o infinito invisível como lei, causa e atividade de tudo o que é, e deixamos de nos preocupar com a forma, seja ela pessoa, coisa ou condição, pois ela é apenas o resultado natural da atividade da lei e da causa invisíveis. Cada questão da vida é determinada não pelas condições e coisas externas, mas pela nossa consciência. Por exemplo, o corpo por si só não tem poder, não tem inteligência, nem é responsável por suas ações. A mão permanece exatamente onde está para sempre, a menos que algo a comande. A esse algo chamamos de eu, o qual determina como essa mão será usada, uma vez que ela não pode determinar nada por si mesma. Ela existe como efeito ou como forma que responde a um comando, e por ser veículo ou ferramenta, ela nos obedece, e assim lhe atribuímos utilidade. Esse conceito pode ser aplicado a outras partes do corpo. A consciência que originalmente formou o corpo o mantém e o sustenta. Deus nos deu domínio através da consciência, e essa consciência, que é o princípio criativo do nosso corpo, também é a sua sustentação e o princípio que o mantém. Assim que compreendemos esse princípio, alcançamos o princípio da vida. Literalmente, o reino de Deus está dentro de nós. Literalmente, a lei da vida, a substância, a atividade, a direção inteligente da vida está dentro de nós. Se pudermos provar que 12 maçãs vezes 12 maçãs são 144 maçãs, podemos provar que 12 vezes 12 são 144, sejam maçãs ou pessoas. Se pudermos provar de uma única maneira que o reino de Deus está dentro de nós e que a vida, a atividade, a substância, a harmonia de nosso ser são determinadas por essa lei, não teremos dificuldades em aplicar esse princípio a cada fase de nossa vida, na saúde do corpo e em todos os relacionamentos. O segredo se encontra na palavra consciência. Uma vez que o conhecimento intelectual de que Deus é tudo não tem nenhum valor, pois a verdade só tem valor à medida que a compreendemos. Assim, ela passa a ser consciência espiritual. Só quando temos consciência da presença e da atividade de Deus, isso faz sentido para nós. Deus é amor, Deus é vida, Deus é espírito, Deus é tudo. Isso é verdade tanto para os santos quanto para os pecadores, jovens ou velhos, judeus ou gentios, orientais ou ocidentais, negros, amarelos ou brancos. Não existem exceções para Deus, pois ele não faz acepção de pessoas. Não há como Deus ser deixado de fora de seu próprio universo, porém, nós podemos deixar a nós mesmos de fora deste universo.
Que Deus é e que existe um Deus, não há nenhuma dúvida. Um Deus infinito em sua natureza, eterno, universal, impessoal, imparcial e onipresente. Mas como podemos nos servir do que é Deus? Como podemos trazer o que sabemos a respeito de Deus para a nossa experiência individual? Para ilustrar, voltemos ao campo da música, cujo princípio é absoluto. Contudo, caso não entendamos e os sons produzidos se tornem uma confusão de ruídos dissonantes, o princípio não deixa de existir. É necessário que nos dediquemos mais diligentemente a praticá-lo para nos tornarmos eficientes em sua aplicação. Assim deve ser em nossa experiência com Deus. Deus é, e Deus está aqui agora, mas Ele está disponível apenas à medida que compreendemos e nos dispomos a aceitar a disciplina necessária para obtermos a mente que estava também em Cristo Jesus. De nada adianta sentar e implorar: ó Deus, quando é que você vai agir em minha vida? Aceite, Deus é bem. Ele já fez sua parte. Obrigado, Deus, por este princípio estar disponível o tempo todo. Mostra-me o que devo fazer para utilizar este princípio, este amor, esta vida, este corpo imortal. Quando alcançamos esse estado de prontidão, começamos a trilhar o caminho que leva à consciência espiritual. A consciência espiritual é alcançada através da atividade da verdade na consciência fundamentada nas citações bíblicas ou declarações dessa verdade. Quanto mais lemos e ouvimos sobre a verdade, mais ativa ela se torna em nossa consciência. Assim aprendemos a habitar na palavra e damos o primeiro passo no caminho. O segundo e mais importante passo é ser capaz de perceber nossa verdade interna, sendo receptivos e sensíveis à verdade que brota dentro de nós. Então, não pensamos, lemos ou ouvimos a verdade. Na realidade, nos conscientizamos da revelação da palavra de Deus em nós, porque o ouvido e o olho internos se desenvolvem assim que conhecemos e habitamos na letra da verdade. A letra da verdade é feita de declarações, citações e palavras, mas nenhuma por si só é poder. O único poder é o próprio Deus. É como se as cortinas das janelas estivessem fechadas e nós falássemos a tarde toda sobre a luz solar. O que é? O que faz e como podemos usá-la? Então, depois de várias horas, alguém ceticamente comentaria: mas ainda está escuro aqui. Depois de toda essa conversa sobre a luz, continua escuro aqui. Sim, ainda está escuro, e escuro permanecerá até que abramos as cortinas. Assim também se pode falar sobre a verdade, ler sobre a verdade, escutar a verdade e nenhuma vez sequer sentir a luz, nenhuma vez sequer sentir a presença e o poder de Deus, a menos que demos o passo final para a abertura da consciência à presença dele. Quando a verdade vem à nossa consciência de dentro do nosso próprio ser, passamos do intelectual para o espiritual. Essa é a fase mais importante da atividade da verdade na consciência. O segundo passo, aquele que leva a um estado de consciência em que somos receptivos e sensíveis à pequena voz silenciosa dentro de nós, não pode ser dado a menos que o primeiro já tenha sido dominado. Isto é, a letra da verdade tenha sido conhecida. Todos os anos que uma pessoa passa lendo a respeito, ouvindo ou pensando sobre a verdade, frequentando cultos, palestras ou aulas, são importantes para atingir o ponto de onde a inspiração flui de seu próprio ser. Geralmente, essa inspiração só vem depois de total aprofundamento da letra da verdade. Jesus nos pediu que deixássemos que suas palavras permanecessem em nós. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Viver nessa verdade, habitar na palavra, significa dar frutos abundantemente. Ou seja, viver uma vida harmoniosa e espiritual.
Mas, se esquecemos de viver e de habitar na palavra e deixá-la habitar em nós, mas tornarmos ramos cortados e murchos, como podemos permanecer na palavra se não a conhecemos? Temos que conhecer e aprender o que é a letra da verdade. Permanecemos em meditação até o momento em que possamos sentir a consciência espiritual interior, isto é, a compreensão. Aí saberemos que atingimos o espírito da verdade, que estamos conscientes da verdade, que é a palavra de Deus. E essa palavra é poder. Todo aquele que deseja ardentemente compreender a Deus consegue, pois a graça de Deus garantirá essa compreensão. Pode-se conhecer toda a letra da verdade, e mesmo assim ser um ramo que murcha. É preciso que permanecemos na palavra e deixemos a palavra e o Espírito de Deus habitar em nós. A palavra habita em todos os homens, mas a maioria é tão inconsciente disso quanto do fato de que há sangue correndo em nossas veias. Deus está conosco, sua presença preenche todos os espaços e seu Espírito habita em nós. Mas quantas pessoas realmente sentem essa presença? Falamos, lemos, oramos, teorizamos a respeito desse assunto, mas não o experimentamos. É preciso que tenhamos consciência real e percepção da presença. Todas as vezes que nos livramos do ódio, da inveja, dos ciúmes, da maldade, do egoísmo, da autoglorificação, do preconceito e da intolerância, abrimos espaço para o Espírito de Deus, uma vez que Deus não pode habitar no meio disso tudo. Enquanto esses sentimentos estiverem presentes em nossa consciência, será necessário permanecer na verdade e deixá-la habitar em nós até o momento em que o Cristo estiver tão vivo que tais pensamentos mortais não mais nos atingirão. Assim, o Espírito de Deus habita em nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Na maioria dos ensinamentos religiosos, aprendemos que o Espírito de Deus está em toda parte, mas isso não é verdade. Se assim fosse, seríamos livres, saudáveis, ricos, independentes, alegres e harmoniosos. Não, o Espírito de Deus está presente somente onde ele é percebido. E é necessário que sintamos a presença real de Deus para possuirmos esse Espírito. Não basta abrir a janela e dizer que a eletricidade está em toda parte. Ela está, mas não terá nenhuma utilidade se não estivermos conectados a ela. Assim é com o Espírito de Deus, que no sentido espiritual absoluto está em toda parte, mas só será eficaz em nossa experiência à medida que for percebido. O aprendiz da sabedoria espiritual não pode passar o seu dia satisfeito porque leu uma verdade de manhã ou porque ouvirá outra à noite. A atividade consciente da verdade deve estar presente o tempo todo. Isso não significa que precisamos negligenciar nossos deveres e atividades diárias, mas sim que precisamos treinar nossa mente a fim de manter alguma área na consciência sempre conectada à verdade. Quando olhamos para as formas da natureza, como árvore, flores e oceanos, ou mesmo as pessoas, encontramos um pouco de Deus em cada experiência e assim habitamos na palavra. O objetivo está muito perto de nós, mas, por mais perto que pareça, está muito distante. Porque a cada desafio superado, outro se segue. À medida que avançamos em nossa busca, podemos medir o nosso progresso desta forma. Vemos o horizonte diante de nós e temos a sensação de que há apenas uma curta distância a percorrer. Às vezes, poucas semanas ou meses são necessários para se alcançar esse horizonte e o mundo inteiro do espírito se expandir diante de nós. Nesse momento, acreditamos que realmente entramos no reino dos céus, e realmente entramos, mas por poucos dias. De repente,
nós nos acostumamos a essa luz e nos damos conta de que outro horizonte nos impele adiante. Outro avanço deve ser percorrido, passo a passo, e novamente seguimos em frente. É importante aprender tudo o que pudermos sobre a letra correta da verdade, compreender todos os princípios e então praticar até passarmos do conhecimento intelectual à consciência interior. Construímos nossa fundação sobre princípios específicos, alguns encontrados nas escrituras cristãs, hebraicas ou orientais. Outros não são encontrados em forma escrita, no entanto, são conhecidos por todos os místicos do mundo. Quanto mais avançamos nesse trabalho, mais necessário se torna que saibamos cada um desses princípios, que formam a base de nosso entendimento. Eles devem se tornar tanto parte de nós que, quando nos deparamos com um problema, não precisamos pensar neles conscientemente. Por exemplo, depois de passar muitos anos estudando e praticando, os matemáticos podem resolver problemas sem precisar sequer de papel e lápis para os cálculos. Arquitetos podem esboçar uma bela casa em pouco tempo, usando sua capacidade e conhecimentos. Advogados experientes tornam-se tão familiarizados com os estatutos e decisões judiciais que passam a conhecer a lei que se aplica a todo caso, ou sabe onde encontrá-la quase imediatamente. Mas, se algum deles fosse questionado quanto ao seu conhecimento, provavelmente diria: faz 20 anos que estudo tudo isso. Assim é conosco. Cada vez que somos chamados para ajudar, Deus coloca as palavras necessárias em nossa boca. Às vezes, não há nenhuma palavra, apenas um sorriso. Para uma pessoa com dificuldades financeiras, pode significar: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Para alguém se sentindo só, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Para quem luta contra problemas físicos, tu és tudo. Para alguém que se sente culpado, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Se procurarmos entender a verdade por trás dessas questões, com o passar do tempo, teremos todas as respostas disponíveis para o uso imediato. Depois de anos contemplando Deus e suas coisas, meditando e comungando com Ele, não precisamos mais nos preocupar com as coisas deste mundo. Quando surge uma questão, a resposta certa é imediatamente revelada, pois a atitude de escuta e de espera, desenvolvida através da meditação, cria um vácuo, onde Deus rapidamente traz tudo o que seja necessário: sabedoria, poder ou graça. É necessária a compreensão dos princípios da vida espiritual, isto é, o conhecimento da letra correta da verdade. Esse é o alicerce fundamental para que possamos compreender por que e para onde estamos indo e qual é nosso relacionamento com Deus e com o próximo. É necessário saber essas coisas para não nos apoiarmos numa fé cega que em um momento ou outro poderá nos abandonar. É também para não entrarmos num estado de caos mental, confiando em uma coisa hoje e em outra amanhã, nunca chegando à compreensão do que realmente é. A vida espiritual não pode ser construída sem a compreensão de Deus, da natureza e do caráter de Deus, da natureza, da lei de Deus e da natureza do ser de Deus. Leia e aplique à sua vida passagens bíblicas que incorporem princípios espirituais. Levante-os como uma bandeira na presença de toda e qualquer forma de discórdia, até que esses princípios se tornem automatemáticos. Isso é, habitar no lugar secreto do Altíssimo, vivendo, nos movendo e tendo nosso ser continuamente na consciência de Deus, não apenas por alguns minutos durante a leitura de um livro ou durante uma palestra. Apesar dos apelos deste mundo, devemos parar em intervalos frequentes durante o dia e durante a noite, para a prática da presença.
Isso não precisa interferir em nossas atividades diárias, nem significa que devemos parar o que estamos fazendo. Cozinhando ou cortando grama, podemos manter nossa consciência aberta a Deus o tempo todo, lembrando que minha graça te basta. Na rua, nas lojas ou no nosso carro, lembremos sempre que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e esse Espírito é paz e alegria para mim e para todos aqueles que vêm à minha consciência. É importante nos lembrarmos conscientemente, a qualquer hora do dia, de que o objetivo da vida é atingir a mente que existia também em Cristo Jesus. O objetivo da vida espiritual é atingir a consciência de Deus, vivendo, nos movendo e mantendo nosso ser na eterna consciência da presença de Deus. É necessário entender claramente que toda sabedoria espiritual é composta de duas partes. Primeira, conhecer a verdade, e segunda, ter dentro de si a mesma mente que existia também em Cristo. Conheça os princípios específicos da verdade, presentes neste livro, e viva de acordo com eles. Escolha algum e carregue-o com você por uma semana ou um mês. Depois, escolha outro e viva com ele, usando-o como parâmetro para entender cada experiência sua. É possível mudarmos o rumo de nossa vida, não por ouvir ou ler a verdade, mas por torná-la parte ativa da consciência, na experiência diária. Assim, ela se torna um hábito a cada momento do dia, e não apenas um pensamento casual. Deixemos esses princípios agirem na consciência pela manhã, ao meio-dia e à noite, até que, gradualmente, a real consciência nos transforme de ouvintes da palavra em praticantes da palavra. Assim, habitaremos na palavra e daremos frutos abundantes. Capítulo 2. Manifestando Deus. O que estamos buscando? Estamos buscando a Deus ou lhe pedindo alguma coisa? Quando pedimos casa, companhia, suprimento, emprego ou cura, estamos no caminho errado. Até termos Deus, não temos nada. Mas no momento em que o temos, tudo o que há no mundo é nosso. Não existe nada além dele. Buscar suprimento, saúde ou companhia é espiritualmente impossível, porque espiritualmente tais coisas não existem. Espiritualmente há somente Deus. Alcançando-o, alcançamos tudo o que ele é. Ou seja, Deus aparece sob a forma de tudo. Não busquemos as formas, mas a totalidade de Deus. Assim teremos todas as formas necessárias para o nosso próprio desenvolvimento. Nada é mais importante do que isto. Estamos buscando compreender a Deus ou estamos tentando chegar a Deus a fim de conseguir alguma coisa através dele? Geralmente, quando vamos atrás de qualquer estudo espiritual, no início estamos procurando algo de bom para nós mesmos. Pode ser uma cura física, mental, moral, financeira ou pode ser paz de espírito. Não importa o que seja, como regra, é sempre em nosso benefício. Muito rapidamente descobrimos que quando a luz do Espírito nos toca, é uma bênção, não só para nós mesmos, mas também para o mundo. A pessoa que estuda e pratica a presença de Deus passa a não ter problemas, nem necessidades, nem desejos. As coisas necessárias para a sua saúde e os suprimentos tornam-se reais por si mesmos. Deus, a vida individual, vive sua vida através de nós, isto é, na forma de nossas vidas, pela consciência de cada ser. Seu plano é colocado em prática em nós e através de nós. Cientes disso, relaxemos e observemos que esta não é a nossa vida. É a vida de Deus se desdobrando em cada ser. Quando saímos de cena, podemos vê-lo brilhar. Experimentamos a harmonia à medida que reconhecemos que esta é a vida de Deus e não a nossa.
Em vez de tentarmos controlar e manipular nossas vidas, sejamos espectadores de Deus e poderemos vê-lo se manifestando em cada ser encarnado na Terra. Deus, na realidade, está vivendo aqui como você e como eu. Quando o nosso único desejo nada mais for do que uma experiência divina, o próprio paraíso se abrirá e se derramará aos nossos pés, sob toda forma de bem. Vamos desejar ardentemente uma experiência crística, uma experiência com Deus, um impulso espiritual que brote em nosso interior. Essa é a demonstração que estamos buscando. Eliminar uma doença, conseguir um emprego ou companhia não tem nada a ver com o ensinamento espiritual. Nosso desejo neste caminho é unicamente conhecer a Deus corretamente e obter a vida eterna. Só assim temos tudo, porque a vida eterna inclui saúde, harmonia, completude, vitalidade, juventude e abundância. É impossível estar na presença de Deus e experimentar falta de harmonia, porque o Mestre disse: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Como é possível ter a presença desse eu, a presença desse Deus e não ter vida em abundância? Mas buscar por pessoas, lugares ou condições seria buscar fora do reino de Deus. E isso só causa problemas. Muitos foram destruídos justamente pelas coisas que buscaram a vida toda. Mas ninguém jamais foi destruído por buscar e encontrar Deus, o que nos leva à percepção e à experiência real de Deus. O Mestre bem sabia de tudo isso ao nos dizer: Vosso Pai sabe que tendes necessidades destas coisas, pois é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Para entender o significado completo da declaração do Mestre, é preciso compreender a natureza de Deus. Provavelmente todos nós fomos ensinados desde a infância que existe um Deus, mas poucos sabem o que Deus é. Se pudéssemos colocar de lado todos os livros, incluindo a Bíblia, e viver apenas com a pergunta: o que é Deus? Em nossa mente, meditando dia e noite sobre essa questão, o próprio Deus nos revelaria a resposta. Mas precisaríamos fazer isso com a mente livre de todos os conceitos que aprendemos sobre Deus e recomeçar como se estivéssemos completamente a sós com Ele, não aceitando qualquer opinião, experiência ou ponto de vista de outras pessoas. Teríamos nossa própria experiência com Deus. Se pudéssemos fazer isso, descobriríamos que mais cedo ou mais tarde Ele se revelaria a nós de maneira tão clara que nunca mais teríamos dúvidas do que Deus é ou de como orar. Podemos ter certeza de que algumas pessoas conheceram Deus face a face, como recompensa por aceitar conscientemente os ensinamentos dele. João foi uma dessas pessoas. Para ele, a natureza de Deus era o amor. Tomemos a palavra amor, vejamos o que ela significa e como a entendemos. Por exemplo, se fôssemos exclusivamente controlados pelo amor, como seria nossa relação e nossa conduta com um filho? Encontraríamos nesse amor o menor desejo de feri-lo, causar-lhe algum sofrimento, colocá-lo na prisão como castigo por seus pecados, ou prendê-lo num corpo ou numa mente doentia? Será que encontraríamos dentro de nós algum desejo de punição ou vingança? Não. No amor há correção e disciplina, porém não há punição, nem retenção de qualquer bem. Ao vivenciarmos isso, obtemos um conceito totalmente novo de Deus e começamos a compreender o segredo da vida espiritual. Enquanto nos apegarmos a um Deus que pode nos dar coisas, ainda que boas, não chegaremos a entender sua verdadeira natureza. Ele não tem nada para nos dar, porque tudo o que ele é, nós já somos. Tudo o que ele tem já é nosso. Viveremos essa experiência ao nos libertarmos do medo do futuro. Se olhássemos a escuridão, o movimento das estrelas e da lua, os primeiros raios da manhã e finalmente a luz plena do dia e nos perguntássemos:
Qual é o nosso papel em tudo isso? O que temos a ver com isso? Se observássemos as árvores e as flores desabrochando, novamente poderíamos nos perguntar qual o nosso papel nisso tudo. Merecemos tudo isso? Logo descobriríamos que Deus trouxe todas essas glórias para nós sem questionar o nosso mérito. Deus é infinita inteligência, infinita sabedoria e infinita compreensão. Não é necessário contarmos ou pedirmos algo a Ele, exceto talvez mais luz, mais compreensão, mais visão. É próprio de Deus governar, manter e sustentar sua criação, e Ele faz tudo isso sem qualquer ajuda, sugestão ou conselho de ninguém. Somos governados por Ele à medida que entendemos isso e nos confiamos aos seus cuidados. Qualquer tentativa de dizer a Deus quais são as nossas necessidades demonstra desconfiança e incompreensão da natureza dele e atua como uma barreira, impedindo-nos de receber as muitas bênçãos que são nossas por direito, pois somos seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo em Deus. Conhecê-lo corretamente é vida eterna. Enquanto conhecê-lo incorretamente é criar um sentimento de separação entre nós e o verdadeiramente o que é a nossa vida. Conhecê-lo incorretamente é criar um sentimento de separação entre nós e o que verdadeiramente é a nossa vida. É perder a continuidade e a harmonia do nosso ser. É preciso compreender a natureza de Deus como plenitude. Quando entendermos isso, não lhe pediremos mais nada, pois Ele é a própria plenitude, tal qual o sol que brilha e derrama sobre a terra calor e luz. Não pedimos ao sol para nos enviar mais luz ou para nos dar mais calor. Se fôssemos formular qualquer tipo de oração ao sol, seria a compreensão interna de que ele é. O sol é brilho, o sol é calor, o sol é luz. Assim é com Deus. Nunca devemos pensar em Deus como aquele de quem esperamos obter algum bem, ou aquele que pode trazer paz à terra. Não há tal Deus. O único que existe é aquele que é vida eterna. Deus não nos dá a vida eterna e nem a pode reter. Ele não nos dá a vida hoje ou amanhã e depois a retira quando chegamos aos 120 anos de idade. Deus é vida eterna e nossa oração deve ser a compreensão dessa verdade. Deus é plenitude. Se não estivermos sendo beneficiados pela graça de Deus, isso não tem nada a ver com Ele, mas com a crença de estarmos afastados da sua graça. O espírito não está de forma alguma relacionado com o cenário humano, pois não pode ser reduzido a um conceito material de vida. Deixemos de lado esse conceito e nos direcionemos a Deus. Buscar a Deus sem qualquer objetivo é o máximo da compreensão espiritual. Para isso, temos de atingir um lugar na consciência onde todo o nosso coração e nossa alma anseiam por Deus, e só a Ele, mais do que qualquer bem, harmonia, cura ou paz que possamos pedir. Nesse estado de entrega, podemos dizer: eu nada busco, a não ser a Ti. Devo saber que Te conhecer corretamente é vida eterna. Deixe-me viver, me mover e ter o meu ser em Ti, pois contigo posso aceitar qualquer coisa que possa vir. Que diferença fará então se tenho um corpo ou não, se sou saudável ou não? Na tua presença há plenitude de vida. Alcançamos o caminho infinito de vida quando a consciência atinge o lugar de devoção onde Deus simplesmente é. No caminho infinito, a vida não conhece limitação alguma. Não há mais qualquer preocupação de saber se somos ricos ou pobres, doentes ou sadios, porque nosso único objetivo na vida é conhecer Deus corretamente, para ficar face a face com Ele e poder conscientemente
habitar e comungar com Ele. Essa é a maior alegria jamais conhecida pelo homem na terra, independentemente de quantos milhões ele possa ter acumulado ou de quantas honras possam lhe ter sido concedidas. Nada disso equivale à alegria, à paz e à infinita e eterna harmonia experimentadas pela pessoa que conhece a Deus. Há completo desinteresse dos efeitos externos resultantes da prática da presença. O coração, a mente e a alma estão centrados na compreensão da presença, para que se possa chegar ao ponto dentro de nós onde se encontra o Espírito de Deus e experimentar a presença que gera alegria interior. Sentimos o pulsar do Espírito até as pontas dos pés. Todo o nosso ser e todo o nosso corpo estão vivos e alertas devido a essa presença. Encontrar Deus face a face é o nosso maior objetivo. Não há mais nada a desejar. Quando chegamos a esse ponto, sabemos exatamente o que Paulo quis dizer quando afirmou: eu vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. É quase como se estivéssemos observando Cristo operando em nós, através de nós e por nós. Ele vai à nossa frente. Se for necessário o suprimento, ele nos fornece. Se uma casa é necessária, ela nos é dada. O mesmo acontece com nossa locomoção. Nunca precisamos pensar nessas coisas. Tudo o que temos a fazer é viver de maneira contemplativa. Então veremos que nos negócios, na profissão ou nas atividades artísticas teremos mais discernimento, mais capacidade, mais saúde, inspiração, alegria e melhor remuneração. No entanto, não é necessário rezar para alcançar esses resultados. Eles fluirão naturalmente. Assim como o sol nasce de manhã ou se põe à noite, sem ninguém precisar pensar nisso. Basta apenas esperar o tempo suficiente, e o sol virá pela manhã e cairá novamente à noite. Não temos nada a ver com isso, só o contemplamos. Não temos que nos preocupar. Assim se dá conosco. Quando afirmarmos a verdade, aprendemos a não tentar manipular mentalmente nossas vidas e simplesmente esperamos que algo bom nos aconteça. A vida se torna uma alegria completa, porque assim como não precisamos nos preocupar com o movimento do sol, da lua ou das estrelas, também não precisamos nos responsabilizar por nosso suprimento ou nossa saúde. Tudo isso é uma questão da graça de Deus. Nossa única responsabilidade é ter o Espírito de Deus habitando em nós. O homem cuja respiração está nas narinas, que não consegue agradar a Deus e que não está sob a lei de Deus, num dado momento precisa se tornar filho de Deus. A partir desse ponto, é só uma questão de devoção. Não podemos usar Deus, mas podemos nos render e permitir que Ele nos use. Podemos contemplar as coisas de Deus e meditar sobre o espiritual, o invisível, até sentirmos realmente o Espírito e a presença de Deus dentro de nós. Deixemos que nossa oração seja: dá-me mais sabedoria, dá-me mais luz, ensina-me como viver na Tua palavra, deixa-me querer a Ti, por Teu amor apenas, que eu nunca peça nada por ninguém. Deixa-me habitar e comungar contigo, que meu único objetivo seja unir-me a Ti. Um contato esporádico com Deus, por menor que seja, fará maravilhas. Mas não podemos esperar uma experiência espiritual completa e perfeita simplesmente porque de vez em quando nos lembramos de nos voltar a Deus ou dedicamos algumas horas ao estudo de livros espirituais. É necessário orar sem cessar para que a vida se torne uma contínua experiência do bem. Então descobriremos que Deus, que é toda sabedoria, onipresença, onipotência e onisciência, sempre vai à nossa frente para nos suprir com tudo o que é necessário à nossa experiência. Essa é a razão de não termos que pedir nada.
seja dinheiro, moradia, companhia, liberdade, alimento ou vestimenta. Nunca precisamos pedir nada a Deus. Deus é a inteligência infinita que criou, mantém e sustenta este grande universo, sem qualquer conselho humano. Se Ele pode fazer isso, confiemos nosso ser a essa mesma presença e poder. Há apenas uma maneira de orar que honra a Deus. Pai dentro de mim, muito mais perto de mim do que a respiração, e muito mais próximo do que as mãos e os pés. Tu és o Todo-Poderoso do universo, a inteligência que tudo criou. Tu és o amor divino que supriu a terra com legumes e flores, diamantes, urânio, petróleo, ouro, prata e platina. Supriu os céus com tua glória, as estrelas, o sol, a lua e os oceanos com o ritmo das marés. Eu reconheço tua presença em todas as coisas. Tu és todas as coisas. Mesmo antes que eu peça, Pai, tu conheces as minhas necessidades. Mesmo antes de erguer meus olhos ou meus pensamentos a ti, tu não só conheces as minhas necessidades, como também é de teu agrado me dar o reino. Eu me volto para ti agora, não para falar de minhas necessidades, mas para receber o cumprimento delas. Eu venho a ti agora, não buscando coisas, não buscando pessoas, mas buscando tua graça, tua bênção, o presente que tu mesmo és. Que a paz que excede todo o entendimento desça sobre mim. Tua paz, a graça, a alegria e a harmonia interior. Que o Espírito Santo se desdobre e me envolva. Que o Espírito preencha minha alma, minha mente, meu ser e meu corpo. Na tranquilidade e na confiança está a minha força, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. É um poder de paz e de graça para todos que tocam a minha consciência. Abracemos a Deus pela alegria de experienciá-lo e pela possibilidade de ver o que ele faz. Podemos, neste momento, dar um passo importante. Abrir mão dos desejos, desistimos dos desejos de toda e qualquer forma de bem. A partir de hoje, nos permitimos ter apenas um desejo, o desejo de ter a experiência de Deus. O princípio fundamental de todo o caminho infinito é manifestar Deus, não pessoas, coisas ou situações. Ele nos ensina que temos o direito de manifestar o Espírito de Deus, a compreensão de Deus, mas não temos o direito de manifestar qualquer pessoa, lugar ou coisa. Devemos ter a certeza de que estamos buscando exclusivamente a percepção da graça de Deus e procurando apenas estar no Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade de toda limitação, toda discórdia e toda desarmonia. Toda nossa manifestação deve ser a percepção de Deus, a manifestação de Deus, a consciência da presença de Deus. Percepção é manifestação. A percepção da atividade de Deus na consciência é que faz com que todo o bem espiritual apareça. A percepção da graça de Deus como nossa suficiência, aliada a uma verdade espiritual, gera a manifestação. Apenas dizer, Ele aperfeiçoa tudo o que diz respeito a mim. Não fará nada por nós, mas a percepção dessa verdade instantaneamente a tornará real em nossa experiência. Percepção é manifestação, mas deve ser uma percepção do reino de Deus, da atividade do Espírito, da manifestação de Deus como único poder, única substância e única causa. Como tudo em tudo, percepção de Deus é manifestação. Se conhecermos a letra correta da verdade, se entendermos que a vontade de Deus é o amor, é a vida eterna, se soubermos que a vontade de Deus é que nós experimentemos sua imortalidade e a infinitude do seu ser, não nos preocuparemos em expor nossas necessidades a Ele. Viveremos na constante tentativa
de perceber e compreender Deus cada vez mais profundamente, aquele Deus que é o nosso próprio ser. Basta a alegria de comungar com Ele. Pai, tudo o que eu quero é a minha relação contigo, a consciente percepção do Cristo, por nenhuma razão especial que não seja a alegria de estar aqui com Ele. Cristo vive a minha vida. No momento que eu tenho Cristo, não vivo minha própria vida. A responsabilidade está sobre os ombros dele. A partir de agora, tudo o que tenho a fazer é ir para onde ele me levar, em verdes pastagens, junto às águas tranquilas. Fazer contato com Cristo sem nenhum outro motivo a não ser experienciá-lo é a maior forma de manifestação que existe sobre a terra.